Agora na TV Ondas de Maricá e Soul TV. Debates e conversas, assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Olá, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco em mais um programa Encontros que Transformam. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e minha esposa. O William também está aqui conosco, tranquilo, né? E nós vamos discutir mais uma vez um tema importante, relevante, que é o bullying. Bullying dentro e fora das escolas. Do ambiente escolar. Desse ambiente dentro escolar. E fora, né? Eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo, ou vão nos assistir em outro momento, conhece alguém que já passou por bullying, hoje você mesmo já passou por bullying, né? Então nós vamos estar discutindo isso aí. Quero incentivar vocês a estarem participando conosco. Nós ainda estamos sem o Facebook, conseguimos recuperar aí o YouTube, né? Mas vamos ver mais para frente aí. Mas assim, você pode participar pelo WhatsApp da TV Onda de Maricá, que é o 995327705, 995327705. Você pode também mandar suas perguntas, dúvidas, participar conosco pelo meu Facebook, pelo meu WhatsApp, tá? Ou pelo WhatsApp da Rosângela, tá bom? Então fique bem à vontade, participe, faça isso, interaja conosco, um assunto aí bem vasto. Tenho certeza que o programa de hoje vai ser muito bom, né? Você também pode participar, você que tem a sua Smart TV em casa, no conforto da sua casa, você pode nos assistir pela Amazon Fire, a Limix TV World, MaxiCloud, Brasil TV, a Soul TV é o canal 93. Então aí existem várias opções aí, tem uma grade de programas aí muito interessante da TV Ondas de Maricá, tá bom? Continuamos aí sem Facebook, mas participe conosco aí pelo WhatsApp. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas, tá bom? Estou aqui na companhia da minha esposa Rosângela. Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontros que Transformam. E hoje a gente debatendo sobre esse tema que sempre foi falado, sempre foi um tema importante para a gente conversar, que é o bullying dentro e fora da escola e suas consequências. E a gente vai falar sobre isso a vida inteira, né? Essa é uma questão de... Esse é um comportamento, né, de questão de relacionamentos. Enquanto houver sociedade, isso vai existir por conta da dificuldade de socialização de algumas pessoas. E a gente observa que o bullying ele acontece, né, por intimidação, né, é uma intimidação sistemática e acontece entre os pares. Como é isso? Entre os pares, os amigos da escola, amigos de trabalho e até entre a família, né? Muitas das vezes acontecem muitos bullying dentro das famílias, Exatamente. dentro do ambiente familiar. E nós precisamos estar atentos a isso para abalar essa estrutura, porque as pessoas que fazem isso, elas são pessoas muito agressivas, elas são pessoas que gostam de aparecer e elas gostam de plateia também, né? E esse comportamento dessas pessoas é intencional e é repetitivo, com intenção mesmo de magoar, de frustrar as outras, de subjugar, né? O amigo da escola, o amigo do trabalho ou o seu parente. E isso se torna cada dia mais complicado para aquele que está sofrendo, para a parte mais fraca, né? A pessoa que faz o bullying, né? O bullying é uma palavra que vem de origem inglesa, bully, né? Que significa tirano. E essas pessoas são muito agressivas e por conta de sofrimentos dentro da sua casa também, de suas problemáticas também. E elas se tornam assim para querer aparecer, chamar atenção. E muitas das vezes elas precisam de plateia, né? Sempre tem uma plateia para rir do outro, para continuar as brincadeiras bobas,
para continuar levando esse sentimento de tristeza para outra pessoa, né? Então a gente precisa estar sempre atento a isso, ok? É isso aí. Bom, como a Rosângela já falou aqui, essa palavra bullying é uma palavra de origem inglesa, né? Se a gente for dividir essa palavra bully, significa valentão, né? E esse sufixo aí, ing, né? Bullying. Bullying, valentão, ing, repetidamente, é repetido. Então, uma ação repetida. Então, a palavra bullying designa um quadro de agressão repetida, um quadro de agressão constante. Então, a pessoa está sofrendo uma agressão constante e repetidamente. Aonde? Pode ser que seja em casa, pode ser que seja no clube, pode ser que seja na aula de inglês, pode ser que seja na escola. Geralmente acontece na escola. Né? Geralmente acontece na escola. É o ambiente mais propício, né? É o ambiente mais propício. E com sempre... crianças e adolescentes. Exatamente. Sempre nessa faixa etária de crianças, né, e adolescentes. As crianças, assim, geralmente acontece a partir... Né, existem estudos aqui, que eu vou até citar alguns aqui, que vão dizer que crianças a partir dos 6 a 8 anos já começam com a questão do bullying, né, desde cedo. Por quê? E levam, né, essa questão para a sala de aula. Por quê? Porque às vezes essa criança ela sofre bullying dentro de casa. Às vezes essa criança de 6 a 8 anos, 5, 6, 8 anos, ela tem um irmão mais velho que pratica o bullying com ela. Que faz chacota o tempo todo. Faz chacota, ri dela, né? Bate. Às vezes essa criança tem alguma característica, né? E o bullying, ele vai muito de encontro a essas características. Aparência física, às vezes a pessoa é muito baixa. Muito baixinha. Às vezes a pessoa é muito alta, ou muito magro, ou tem uma obesidade, ou ela tem uma gagueira, ou ela fala diferente, ou ela veio transferida de outro estado e ela chegou ali... Com o sotaque dela, com um sotaque específico. Então, isso tudo aí, né, vai proporcionando um ambiente propício para o bullying. Então, essa criança, geralmente, ela passa isso em casa, ela tem um irmão mais velho que faz isso, e ela vai prosperar isso, ela vai repetir isso aí no ambiente escolar. Esses comportamentos repetitivos, né? Que é aprendido, muitas das vezes, dentro de casa, né? Isso aí. E, assim, o bullying pode ser de ordem verbal, pode ser de ordem psicológica, ou pode ser de ordem física. Né? A verbal é o que a gente mais conhece, que as pessoas ficam fazendo chacota do outro, falando da aparência física, falando do cabelo, falando de tudo que a gente falou, muito alto, muito baixo, aquela questão toda, né? E isso afeta também muito o psicológico da pessoa, afeta, né, a questão até de aprendizado dessa criança. E o bullying, eu acho que o mais assim perigoso que nós temos é quando chega na questão da agressão física. Que existe essa questão da agressão. E acontece com muita frequência. E acontece muito, principalmente na adolescência. Né? Principalmente na adolescência. Então, nós temos aí casos... Com os meninos, geralmente, né? Geralmente meninos, mas tem também, né, as meninas também, essa questão. Então, é realmente muito complicado e nós temos que estar atentos a isso. Então, eu peço a todos aí que estão nos ouvindo agora que participe, dê o seu relato, se você conhece algum caso, de repente você... Eu mesmo já vivi no ambiente escolar muitos anos, todos nós, vi muitos casos de bullying verbal, bullying psicológico, bullying físico mesmo, agressões físicas acontecendo. Tinha muito uma questão de o bullying em relação ao material das pessoas. O material que as pessoas levavam, né? A pasta, os cadernos, os livros, a caneta, o lanche da pessoa, né? As pessoas degradavam o material uma das outras, degradavam, chutavam as mochilas, rasgavam os livros, rasgava caderno, quebrava lápis. Né? As pessoas às vezes levavam lanche para a escola e o lanche que era levado para a escola às vezes era visto, né, como uma chacota, porque ninguém levava lanche, né? Menosprezado. Era menosprezado porque assim o top do momento por exemplo da minha época, né, no colégio que eu estudei, era você lanchar na cantina da escola. Era você lanchar na cantina da escola. Então, quem levava o seu lanche de casa, e eu muitas vezes levava o lanche, as pessoas faziam chacota. Né? As pessoas avacalhavam o nosso lanche, né? Então falavam mal da gente. Então isso também era um bullying e isso acontecia realmente no ambiente escolar.
Né, Rosane? E nós precisamos estar muito atentos a isso, porque o bullying é uma covardia, tá? É o mais forte agindo sobre o mais fraco, e isso é uma covardia. Muitas das vezes, esse que se acha mais forte, ele se acha, né? Na verdade, ele não é, ele é um fracote, muito feio, muito mal educado. Então, assim, ele está ali se achando mais forte que o outro que é tímido, o outro que é sensível, apaziguador, o outro que é tranquilão na dele. Ele acaba sofrendo bullying por esse que se acha o fortão, né? O esperto. E, consequentemente, a gente vê isso acontecendo com muita frequência, né? E a gente separou aqui alguns tipos de bullying. Como o Eldo já falou, alguns aí, existe o bullying físico, que é o beliscão, o chute, o tapa na cabeça, colocar o pé na frente para a pessoa cair, né? Puxar o cabelo e etc. Quem nunca passou por isso, né, gente? Esse bullying físico, de ter os amigos batendo na cabeça quando você passa. Tinha também, lembrei agora daquela brincadeira, o corredor polonês, lembram disso? Nas escolas ficava uma galera no lado de uma parede, a galera no lado da outra parede. Quem passasse ali no meio do corredor levava um monte de tapão nas costas, na cabeça. William, você já sofreu bullying alguma vez no ambiente escolar ou em outro lugar? Rapaz, tá rindo, já tá rindo ali. Rapaz, se teve uma coisa que eu já sofri nessa vida foi bullying. Todos nós, William, todos nós. Sim. Todos nós. Tipo, de certa forma, eu não me comparando aos demais, mas eu diria que até parte dos problemas psicológicos que eu tive, que o meu psicólogo apontou, vieram dessa época que eu passei por bastante bullying, não foi pouco, não. Eu, inclusive, levei o famoso me chute, né, na mochila, já fizeram isso comigo já. Já escrever os bilhetinhos, colar, corredor né? polonês, já também, já passei por isso. Já me colocaram na lata de lixo, já fizeram tudo isso. Né? Os maiores clichês que você já viu, parece que o cara viu um filme e se inspirou total nisso e fez em mim. Eu fui a cobaia. É verdade. Mas, assim, hoje em dia eu tento não levar isso, mas é uma parada que de vez em quando você volta a pensar naquele ficam marcas, dia. né? Fica marcas, e muitas coisas que a gente vive hoje, William, o psicólogo até apontou isso para você que você falou, é decorrente de tudo isso que você passou. Então, sim, com certeza. Não tem como apagar isso da lembrança. Não tem como apagar as coisas que fizeram comigo São também da lembrança. São as nossas memórias negativas. De vez em quando vem nos visitar e nos incomoda. A gente tem que lutar contra isso. Isso é verdade. Mas uma questão interessante, William, que a Rosane até falou aqui, é que geralmente essas pessoas que sofrem o bullying são essas pessoas mais tímidas, apaziguadoras, na delas, tranquilas, fazem mal a ninguém, sabe? São aquelas pessoas gente boa. E geralmente são vítimas. Sim. Né? Não sabe, assim, de repente, se defender sozinhos. Né? E, assim, na minha época, William, que eu vou falar da década de 80, 70, 80, parece que os professores não davam muita atenção para isso. Não se dava muita atenção para isso. Sabe? Parecia um tabu, meio tabu, e era parecia um terreno meio pantanoso, e eu percebia que os professores não faziam muita questão. Eu também percebia isso. Uma das poucas vezes que eu senti que houve alguma reação por parte dos diretores foi quando, pelo menos na minha época, que eu estava sofrendo uma marcação muito ferrenha por conta de um aluno em específico. Até lembro o nome dele, que era Thales. Meu pai ele chegou a intervir na situação, né? Para os professores fazerem alguma coisa, para a diretora fazer alguma coisa, e no final das contas era uma questão que ele estava passando em casa. Sempre, tanto que depois que passou a situação, a gente ficou amigo. Ele ficou mais tranquilo. A gente ficou amigo. Entendeu? Terminou o problema, a gente ficou amigo. Então passou-se o período de bullying, a gente ficou amigo. Teve outras pessoas também que começaram a fazer bullying também, mas era uma questão que ele estava passando em casa. Então, William, e aí se torna violento. Exatamente, né? Isso, porque às vezes a pessoa não se toca. Às vezes ela está passando uma situação difícil em casa, complicada em casa, e basta alguém chegar para ela numa conversa e explicar: poxa, você já viu que você está fazendo o mal que você está fazendo para outra pessoa? Já caiu na real do mal que você está fazendo para aquela pessoa?
né? Então, às vezes, a pessoa não caiu em si. E ele só se tocou quando a minha mãe chegou. Olha que não foi nem o diretor de escola na época. Eles realmente não queriam entrar no assunto. Minha mãe chegou, né, e conversou com ele e perguntou qual era o problema. Se era alguma coisa comigo, o que eu tinha feito com ele. E ele não sabia responder. E ele foi caindo em si. Isso aí. Foi bem isso. E aí acabou que vocês, de repente, se tornaram aí... não vou dizer nem bons amigos, mas... Não, amigos conhecidos de escola. Então, a gente ficou amigo por um tempo, até que ele teve que se mudar. Né? Até que ele teve que se mudar, eu não lembro para onde, ele saiu, né, daqui do Rio de Janeiro e eu não tive mais contato com ele. Segue em frente, né? Tem que seguir, né, William? Eu iria levantar depois, mas eu vou levantar agora não. Vou levantar depois um assunto até um tanto quanto polêmico. Não, tranquilo. Então a gente levanta depois. Isso, né? Que pode acontecer quando você não tem esse cuidado com o bullying, né? Isso aí. Quando você, tanto com a pessoa que sofre, quanto a pessoa que faz o bullying. Que pode acabar criando até casos, assim... pesadíssimos. Extremos, Extremos. Porque isso acontece mesmo. Nós temos no bullying aí, William, as pessoas, os responsáveis por essa situação. Então nós temos os pais, nós temos o próprio buller, né, que é o agressor, nós temos os cuidadores, os professores. Então, toda essa gama de pessoas estão envolvidas nessa situação. Né? Os pais têm que estar atentos. Sim. Tanto os pais que têm um filho agressor... Os pais do agressor e os pais da criança que está sofrendo bullying também. Tem que ter um olhar mais criterioso para isso. Né? Os professores, cuidadores... Porque, assim, bullying, mais uma vez vamos falar, é na questão da infância e da adolescência. Quando já... mas não tem bullying na fase adulta? Não, já é chamado de outra coisa. Já é chamado de assédio moral. Isso. Aí já é assédio moral. Então, assim, aí já se resolve de outra maneira. Mas todo esse grupo de pessoas, os pais têm que estar bem atentos. Por exemplo, os pais de uma pessoa que está sendo agredida, está sofrendo bullying, tem que estar atentos aos sinais. De repente uma criança, né? Não quero mais ir para a escola. Começa a tirar notas baixas. Tira nota baixa, começa a ter deficiência de aprendizagem. Com enjoo, dor de cabeça de manhã, vontade de vomitar. Diarreia. Tudo são sintomas. São motivos para ela não ir. Isso. Então tem que estar atento. Sintomas que está acontecendo alguma coisa errada. Exatamente. E os pais, estando atentos a isso, procuraram a escola. E realmente se imporem nessa situação. E perguntar à criança, né? O que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você não quer ir mais para a escola? O que houve? E a gente precisa estar ligado nisso, né? Continuando aqui, nós temos, como a gente já falou aqui, o bullying verbal, que as pessoas colocam apelidos, né? Os xingamentos, as palavras depreciativas, os deboches. Isso acontece muito, as piadinhas. A gente também tem o bullying escrito, como o William falou aí, né? Que colocou um bilhetinho nas costas dele. Como é, William? Me chute, né? Os bilhetinhos. Me bata. Me bata. Sempre assim. Eu já passei... Não, já fizeram comigo também. São os bilhetes, né? As pichações, os cartazes humilhantes, né? Os desenhos nas mesas. A gente vê muito isso nesses filmes dos Estados Unidos. Já observaram? Já. Que lá nos Estados Unidos as crianças nas escolas têm aqueles armários de ferro que as pessoas vão ali e colam as coisas. Quando a criança vai abrir o seu armário, tem aquele desenho, né? Depreciando, humilhando. Nós vimos também, como o Eldo falou, esse bullying material, que o agressor pega os pertences do outro e chuta, né? Nosso filho até passou uma experiência assim também, de ter um colega que chutou a mochila dele na escola. Aí ele partiu para cima sem saber brigar e tudo, e foi brigar. E a gente teve que ir na escola por conta disso. E ele falou, eu bati nele porque ele chutou minha mochila e eu não fiz nada com ele. Então, ele quer estragar minhas coisas, quer sujar minhas coisas, então eu bati nele, chutei ele. Então, isso acontece muito, gente, né? De estragar, de chutar a mochila, de puxar o casaco. Quantas vezes a gente vê aluno puxando o casaco um do outro, né? Puxando as roupas, a blusa, com o intuito de estragar mesmo as coisas do outro, né? E uma coisa que está acontecendo muito ultimamente é o cyberbullying. Nas redes sociais aí, as perseguições pelas redes sociais, a gente vê muito isso, expondo, né, as intimidades das pessoas, a vida pessoal da pessoa.
e quantas pessoas estão sofrendo aí muita depressão, muita angústia e param suas vidas por conta desse processo aí, desse novo bullying, do cyberbullying, e isso já está assim, como a gente, né, escuta sempre, as redes sociais não é mais um lugar, não é casa de ninguém, não existe mais não. Essas pessoas vão sofrer processo sim, podem ser processadas sim, ok? Bullying moral também, você inventar alguma coisa sobre o outro, né? E isso se espalhar nas redes sociais, no meio da família, na escola, e isso sendo mentira, tá bom? E esse bullying social, a gente vê muito isso em falsas histórias, e já está no período da gente começar a ver isso nesse período político, né? Que a gente vai entrar aí daqui para frente, isso vai acontecer muito, essas mentiras, essas fofocas uns dos outros, e cada um que se defenda como pode, né? Em relação a esse cyberbullying, a gente via alguns anos atrás que acontecia muito isso, né? O cyberbullying, as provocações pela internet, pelas redes sociais, e era meio assim mesmo a terra de ninguém, não havia punições. Mas hoje nós percebemos o seguinte, que há punições para quem realmente ministram essas palavras, né, pesadas para uma determinada pessoa, para um determinado grupo. Nós sabemos de casos até de pessoas que falaram algumas coisas para um determinado grupo ou para uma determinada pessoa que perderam oportunidade de emprego e perderam vaga na faculdade. Isso aí. Né, por conta desse cyberbullying. Então, nós percebemos que as redes sociais elas estão se blindando e cada vez mais colocando aí dispositivos para combater aí esse bullying pelas redes sociais. Então, isso de certa forma é muito interessante, né? Esse tipo de falta de respeito com o outro, né? Porque isso é falta de educação, falta de respeito com o outro, e a gente precisa estar atento aí, né? Como eu trabalho na escola, a gente tem que observar que as escolas atuais elas já estão muito mais atentas hoje em dia e combatendo isso com muita força. A gente vê isso na escola acontece racismo, homofobia, bullying, mas hoje em dia as direções das escolas e professores estão mais atentos a isso e eles aplacam isso com muita força. A gente não tem aceitado isso dentro das escolas, a gente chama os pais, conversa com o aluno, a gente não permite que isso aconteça com frequência, isso tem que parar. Se o aluno não melhora, a gente dá uma suspensão, chama o responsável e assim a gente segue, conversa, orienta, fala para pedir ajuda, mas a gente não pode se calar. Né? A Rosângela é orientadora educacional, a né? A gente vê isso na escola sempre. É orientadora educacional de uma escola aqui em Maricá, uma grande escola aqui em Maricá, né, então ela está muito atenta a isso, ela recebe esses alunos na sala. Sim. A gente até vinha discutindo isso no carro, essa questão de, às vezes, né, William, voltando àquela situação da escola, às vezes o professor tem tanta coisa para resolver, na sua vida particular, ou então na sala de aula, mesmo estudar para passar aquilo tudo, que não está atento às coisas que acontecem. Uhum. Né? É muita coisa, realmente. Acontece ali, é um fato isolado, acontece ali. Então passa, às vezes, desapercebido pelos olhares do professor, do cuidador. Então, assim, mas tem que estar atento. E às vezes também o professor, não querendo proteger também, vê, mas também não vou me meter faz vista nisso. grossa. Não quero me meter nisso, isso é coisa dos pais. É coisa de criança, coisa deles. Isso é coisa de criança, coisa deles. resolve. Mas isso pode acarretar algo bem pior lá na frente. Né? Acarreta, eu posso dar até um exemplo sobre mim com relação a isso. Porque, por exemplo, na única vez que eu revidei... Tipo assim, eu recebi o bullying, ficava quieto e tal, mas quando eu revidei... Quando você foi revidar... A professora percebeu. Aí. Mas logo na hora... Logo aí. Pois é. Aí o professor percebe, né? Isso. Porque o grande problema porque partiu para agressão física. Você já estava cheio, já. Uhum. Então você já estava na tampa, O problema né? do agredido, do que está sofrendo bullying, é justamente isso aí. A pessoa não sabe se defender. Sim. Mas chega uma hora que a panela não aguenta mais. Vai E é explodir. aí que a gente entra com o problema. É verdade. Porque um dos problemas mais graves que eu tenho visto ultimamente, pelo menos em algumas situações recentes que a gente viu de violência na escola, tem sido um assunto muito grave, as pessoas que fizeram
a coisa, foi se descoberto depois que na maioria dos casos, foram pessoas que sofreram muito bullying. Sim, E não a panela esquentou demais, os pais não souberam lidar, os professores não souberam lidar, e aconteceu o pior. Isso aí. Né? Eles, seja por um rompante, eu não sei explicar, aí a questão que foge um pouco de mim, seja por um sequestro emocional, um rompante que teve, eles partiram para a violência da pior forma possível. Isso aí. Nós tivemos um caso alguns anos atrás de um jovem que entrou numa escola no Rio e matou algumas pessoas. Ele foi direto nas pessoas que ele queria matar por causa disso aí. E ele falou, foi muito claro, ó, pessoas que me perseguiram, pessoas que ficavam falando mal de mim, que era um estranho, um esquisito, então... Exatamente. E isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Acontece também muito nos Estados Unidos. Muito nos Estados Unidos. E é bom a gente salientar, inclusive, pro pessoal, que isso, de forma alguma, é uma forma de justiça. Muito pelo contrário. É violência e barbárie. Ponto. Entendeu? Você transforma aquilo que já era ruim, né, que a criança estava sofrendo, e você se transforma em uma pessoa ainda pior. Muito pior. Muito pior. Do que aqueles, né, que fizeram com você. Exatamente. E é por isso que a gente precisa estar atento, todas as partes que envolvem essas pessoas. Tanto, né, as direções de escolas, os professores, tanto, né, como o Eldo falou, os pais do agressor e do aluno também, ou da criança que está sofrendo bullying. Porque todo mundo tem a sua parte para fazer. Né? A gente precisa estar conversando, estar orientando e estar... falando que isso é errado, isso é feio, conversando com os nossos filhos, para terem mais empatia com o próximo, porque ninguém é melhor que ninguém, as pessoas são diferentes, as pessoas vão ter cores diferentes, personalidades diferentes, o seu físico vai ser diferente, nós não precisamos ser iguais, nós precisamos respeitar o próximo, respeitar o outro, e isso a gente precisa estar ensinando para a criança o tempo todo, para o adolescente o tempo todo. E pais de alunos assim, de filhos assim, eles em casa, eles aprontam também e não são punidos por isso, não são disciplinados por isso. E precisam ser disciplinados, precisa ter uma conversa para dar um basta nisso, né? E muitas das vezes essa criança que sofre muito na escola, ela fica tão afrontada, ela fica tão nervosa, tão angustiada, tão triste, tão... arruinada em todas as áreas de sua vida, que chega em casa, ela fica agressiva com os pais muitas das vezes também, porque ela quer, é o ambiente dos pares dela, como a gente falou aqui, né? Em casa ela tem um certo poder e ela vai se tornar agressiva também. Não quero ir para a escola, não vou para lá, vou se eu quiser, você não sabe o que está acontecendo comigo, vocês não me defendem, vocês não vão lá saber de mim, vocês não cuidam de mim, não conversam comigo, não estão nem aí para mim. A criança, ela vai ter uma hora que ela vai falar, o adolescente vai falar, o jovem vai falar, vai chegar o momento, entendeu? Isso, e as consequências do bullying, elas podem ser assim, devastadoras, né? Desde o isolamento social, desde uma angústia, uma depressão, até mesmo a situações extremas como o suicídio. É verdade. E como essa situação aí, de uma pessoa... Você levantou outro ótimo ponto. De uma pessoa chegar, pegar numa arma, pegar numa situação e assim, chega. Não aguento mais. Não aguento mais e vou fazer. A gente percebe isso muito acontecendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, porque lá tem toda a questão da legalização das armas. Você compra uma arma até no Sam's Club, no supermercado. Literalmente. Né? Jovens de 16 anos com armas em casa, pais com várias armas em casa. Então é muito mais fácil uma criança dessa, um adolescente desse, surtar e falar assim, não, hoje é o meu dia. Pega uma espingarda, pega uma pistola, pega uma submetralhadora. Hoje é o meu dia. Não é à toa que a gente tem muitos e muitos casos. Muitos casos. Nossa, nos Estados Unidos é muito. Né? É recorrente. O que tem é exemplo. Isso aí. Exemplo negativo disso, né? Aqui o que a gente tem, assim, poxa, dando até graças a Deus, mas é preocupante, é a questão do isolamento social, de adolescentes que estão profundamente deprimidos, angustiados, né? Ansiosos, gera ansiedade, problemas graves aí. Casos até mesmo de... Né? E levando a um suicídio. Isso. Né? Aí é o ponto o grau mais elevado aí. Eu já conheci infelizmente, né? Eu conheci um amigo de um colega meu que eu não conheci ele diretamente, mas eu soube, né, que tinha tirado a própria vida porque não tinha aguentado. Olha isso, que grave, né?
É complicado. Foi pesado. É complicado. Foi pesado. É complicado. Então, assim, são situações muito complexas. Então, assim, mais uma vez a gente vai tocar, né? Os pais têm que estar atentos, os cuidadores têm que estar atentos, a família tem que estar muito atenta, tanto de um lado como do outro, o lado do agressor, como o lado da pessoa que está sendo agredida. Há uma importância muito... Porque aonde que a criança ou adolescente tem uma experiência mais, assim, importante de aprendizado, de convívio, é na escola. A socialização maior é dentro da escola mesmo. É dentro da escola. Então, a escola tem esse papel realmente importante. Existe essa discussão, mas os pais estão dando para a escola, né, esse dever que era dos pais. Sim, é uma discussão, mas aí tem que ter essa unidade entre família e escola para nessa situação de bullying aqui a gente ter uma amenizada. Como a gente sempre fala, educação vem de casa, né? Ela tem que vir de casa. A educação, a moral, a ética, os bons costumes precisam vir de casa. Mas e se essa casa não tem isso? Pois é. E se esse pai costuma fazer bullying com as pessoas? E se esse pai é racista, é homofóbico? Se não existe conversa dentro de casa. Não respeita as opiniões dos outros. Essa criança cresce assim também, achando que aquele paizão, fortão, machão, tá certo, mas esse pai é um tirano, é um tolo, é uma pessoa ignorante, que não está sabendo dar um bom exemplo para os seus filhos. Aí essa criança vai para a escola e faz isso mesmo, né? Lembrando aqui de algo, eu sempre falava com meu filho assim, Felipe, se alguém te bater, vai na professora e fala, vai na diretora e fala. Mas muitos pais falam assim, se te bater, você devolve, você mata, você chuta, você dá um soco na cara, você faz isso, faz aquilo outro. E aí a violência gera violência, né? Violência gera violência. E tem muitos pais e mães assim, de crianças que por qualquer coisa ela agride a outra fisicamente, machuca mesmo, sem pensar, né? Empurra e a outra criança bate com a cabeça lá na quina da mesa. Isso tudo acontece, gente, na escola. E isso é tão grave que uma pesquisa que a gente fez coloca o Brasil em 4º lugar, né, no ranking de países que tem mais bullying. O nosso país está aí em 4º lugar. Em 4º lugar. Então, isso tem crescido muito, sempre existiu e sempre vai existir, e ainda mais agora com as redes sociais, que as pessoas estão sabendo da vida das outras com muita facilidade, em tempo real, e algumas nem têm dificuldade de se expor, vai lá e se expõe mesmo, e acaba sofrendo bullying, sim. Eu estou pensando aqui também no período da pandemia, que eu ficava tomando conta lá dos grupos da escola, e a gente percebeu muitas situações assim esquisitas e percebeu, olha, eles estão fazendo isso mesmo. De caso assim, de alunas tirarem foto nude e jogar lá no grupo. Eu acho que ela estava pensando que ela estava mandando para o namorado ou para a amiga, mas ela caiu lá, caiu na sala de aula. E o negócio ficou complicado e a gente teve que tirar logo e chamar a mãe para conversar, olha o que sua filha está fazendo. E vigia, porque parou na escola. E eles fazem muito isso de estarem, né, bebendo, usando, né, fumando e colocando fotinha lá. E isso gera muitas confusões. Esse mundo aí das redes sociais é um mundo assim de... Em 1 segundo tudo pode mudar, igual a Band News. É por aí. Em 1 segundo tudo pode acontecer e mudar e estragar uma família e trazer uma vida de uma pessoa que já é frágil, já é ansiosa, já é sensível, tímida, a tirar sua própria vida por conta dessa falta de orientação, dessa falta de empatia que não está sendo orientado nos lares, né? A gente precisa orientar nossos filhos a não fazerem parte dessas plateias, porque quando o buller tem plateia, ele cresce e ele continua fazendo isso na vida de outras pessoas. Mas quando ele encontra o espectador ali, a pessoa que está perto, que fala com ele, poxa, cara, isso que você fez não foi legal, não faz mais isso, você não vai ter o nosso apoio, tá? Fulano é nosso amigo ou nossa amiga, não tem necessidade de você fazer isso, expor a vida da pessoa, eu não vou rir com você, você está errado, eu não vou rir da outra pessoa porque você brincou com ela assim. Então, a gente tem que rebater isso com muita força.
E a escola, pelo menos a escola que eu trabalho, a gente tenta fazer isso com muita força mesmo. Chamar os pais, conversar e ficar de olho nos grupos dos apps para que isso não ocorra, porque isso é muito grave mesmo. Porque assim, o bullying, o buller, né, que é a pessoa que é o agressor, ele se fortalece com plateia. Ele adora aparecer. Ele adora a plateia, então ele joga pra galera e ele se fortalece. Ele quer se reafirmar, né? Ele quer ser o melhor, quer ser o bem visto. Engraçadinho, o bem visto aí pela sua comunidade, aí, pelo lugar onde ele está. Então ele joga pra galera e ele precisa dessa plateia. Então, se nessa plateia tiver uma pessoa que vai ir contra, que tiver uma empatia, cara, isso aí é ridículo, isso é horrível, não faça isso. Efeito. Então já começa a minar essa questão do bullying. Aí já começa a diminuir, né? Já começa a diminuir, né? Eu não concordo muito com essa questão, assim, eu sofro um bullying, aí eu não vou rir, eu vou concordar com a pessoa, realmente, eu sou meio gordinho, eu sou um pouco alto, eu não vou fazer isso, acho que eu vou me impor, né? Tem pessoas que falam assim, porque a questão do apelido, né? Botar apelido. Se você der confiança. Botar apelido é uma outra questão de bullying, né? Também. Uma outra agressão. Então, o apelido só pega se você esquentar a cabeça. Não, eu esquento minha cabeça. Como que eu não vou esquentar minha cabeça? Se eu estou sendo agredido, né? Se estão falando mal de mim. Como? Eu vou concordar? Eu vou rir junto? Não, cara, eu acho que isso aí não é legal. Não faz meu estilo, né? Eu prefiro entrar realmente num debate. E assim, se eu fosse fazer uma pergunta agora, Rosana, seria o seguinte: como solucionar o bullying? Será que o bullying vai acabar um dia? Não. Eu acho que não. O bullying não acaba porque as relações pessoais, elas também não acabam. Então, se nós vivemos numa relação pessoal, no nosso dia a dia, dentro da família, no nosso trabalho, dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, no clube, nesses ambientes vão acontecer as agressões, fatalmente. Então, o bullying não acaba, mas como que nós podemos solucionar? Nós podemos diminuir? Sim, aí agora nós podemos diminuir. É interessante que violência não se paga com violência. Não pode. Não pode, né? Mas nós podemos penalizar o agressor. Sim. Podemos penalizar esse agressor. Penalizar, disciplinar esse agressor, orientar esse agressor. Então, assim, nada melhor do que a conversa e a conscientização. Então, foi o que o William falou aí, né? Ele sofreu uma agressão, ele sofreu uma agressão por parte de uma pessoa, determinada pessoa. Quando eles se reuniram e partiu dos pais dele, essa questão de estar indo para a escola, né, para resolver essa questão, eles sentaram e a situação mudou. Então, conversa, conscientização, tem que sentar, né, tem que identificar, chamar a orientação educacional daquela escola, para estar atenta, levar para a direção, dá trabalho. Dá trabalho, né? Tem que fazer. Mas tem que fazer isso aí. Muitos pais, né, lá da escola, a minha escola é uma escola de ensino médio, né? Nós temos adolescentes e jovens lá, da idade de 15 anos até 19, 20, 21, por aí, tá? Os mais atrasados. Então, assim, muitos pais vão lá na escola e falam, olha, meu filho não quer mais vir para a escola porque está acontecendo isso e isso e isso em sala de aula. E aí? O que a escola vai fazer? E a gente tem que fazer uma reunião com aquela turma, a direção sobe, a orientação educacional sobe, coordenação pedagógica sobe, e a gente vai nas salas e pega firme com eles. A gente não dá mole, não. E não tem que dar mole. E conversa, isso não pode acontecer, respeita seu amigo, tem que ter empatia, ninguém aqui é melhor que ninguém, nós somos diferentes, respeitem as diferenças do outro. Não é porque você pensa diferente que todo mundo vai querer pensar igual a você. Você tem que respeitar o pensamento do outro, a maneira de ser do outro, de se vestir do outro, né? E assim a gente vai, com educação, com empatia, com respeito. E isso mostra que nós somos éticos, que nós temos uma moral elevada, que nós fomos criados com bons costumes, com pessoas educadas.
Isso a gente precisa passar o tempo todo. E os pais de crianças pequenas têm uma responsabilidade muito grande com seus filhos. Porque vocês que educam, vocês que estão perto, como que vocês estão mandando essas crianças irem para a escola? Será que eles vão chegar lá e vão se tornar essas pessoas agressivas, que não respeitam as outras, que fazem bullying, que fazem as outras ficarem tristes, deprimidas, angustiadas? Não, senhores, não podemos criar nossos filhos assim. Temos que criar filhos carinhosos, obedientes, sensatos, que tenham um olhar de misericórdia. E lá na escola sempre aparece um ou outro defendendo o colega. Vai lá na minha sala e fala: Rosângela, olha, está acontecendo isso e isso na sala. Né? A aluna é especial. Ela isso é bom, isso é legal. Tem um rostinho diferente, ela tem a maneira de falar diferente. Olha, vai colegas lá junto com essa criança, com essa jovem adolescente, e fala: olha, ela está sofrendo bullying na sala, os amigos tal, tá rindo dela, tá jogando piruada boba. Então, assim, tem sempre aqueles, graças a Deus, né, que defendem, que não permitem que esses agressores cresçam, que essas palavras contrárias cresçam, né, ainda mais sobre a vida dessa criança que é um pouquinho especial, um pouco diferente, né? É isso aí. William, tem alguma pergunta aí? Alguém querer interagir conosco aí? Ó, volta a dizer aqui que estamos ainda sem Facebook, tá? Então, se você quiser interagir conosco, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, interagir conosco pelo WhatsApp da TV Ondas de Maricá, que é o 995327705, ou você pode mandar para o meu WhatsApp particular ou para o WhatsApp da Rosângela, tá bom? Tem alguma coisa aí para nós? Não, né? Então, legal. Bom, falando aqui de Brasil, da nossa realidade aqui de Brasil, essa questão do bullying ela é razoavelmente até nova. Ela começou a partir da década de 70, né? Mas é interessante, Rosângela, que no ano de 2016, 6 de novembro de 2016, foi sancionada no Brasil pela presidenta, né? A presidenta Dilma Rousseff, a Lei 13.185, que institui o programa de combate à intimidação sistemática, que é o bullying. Isso aí. Né? Essa lei é composta de 8 artigos, tá? E é muito importante para essa luta contra o bullying, principalmente no âmbito escolar. Então eu vou ler aqui só o artigo 2 aqui, só para a gente, não vou ler todo aqui, que é grande, mas eu vou ler só um artigo, que é o artigo 2 aqui, só para a gente esclarecer algumas coisas. Artigo 2. Caracteriza-se a intimidação sistemática, o bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, 1. Ataques físicos. 2. Insultos pessoais. 3. Comentários sistemáticos, né, repetitivos ou apelidos pejorativos. 4. Ameaças por qualquer meios. 5. Grafites depreciativos. Grafites, hein? Depreciativos. São os desenhos, né? São os desenhos, as pichações, né? Sexto, expressões preconceituosas. 7, isolamento social consciente e premeditado, né? E são esses, são 7, né? Então, é interessante que agora nós temos aí essa questão dessa lei do combate ao bullying. Então, numa situação mais grave, digamos assim, no âmbito assim de adolescência para a juventude, dependendo do bullying, dependendo da agressão, já há uma lei. Então, isso aí é bom que dá uma freada. Isso, né? e Dá uma segurada nessa situação, né? Toda pessoa tem o direito de ir para a justiça para se defender. Né? A gente sempre orienta lá na escola: olha só, ele tem pai e ele tem mãe. Se ele se sente agredido por você e ofendido, a mãe dele e o pai têm todo o direito de sair daqui da escola e ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Você está pronto para assumir isso? Eu sempre falo isso com eles. E ainda quando o aluno é maior de idade, eu falo: você já é maior de idade. Por favor, você pode sair daqui preso. Eu já falei isso várias vezes lá na escola. O pessoal fala: caramba, você não tem medo. Não, eles têm que entender que eles são maiores de idade e se eles ofenderem um funcionário na escola, ofender um amigo, bater no amigo,
sabe, no colega ali, ofender de uma maneira que o outro se sinta mal, com certeza vai sair dali, pode ir para a delegacia sim, e pode ser colocado para frente. As pessoas precisam entender que existem leis que defendem as outras. Então, a gente não pode ser assim, falar o que a gente quer falar, fazer o que a gente quer fazer, porque as coisas não são assim. Existe uma legislação do cidadão e a gente tem que saber dos nossos direitos e, mais ainda, dos nossos deveres, como a gente deve se comportar para não agredir o nosso próximo. Vou fazer uma pergunta aqui para a Rosângela, aproveitar que ela conhece bem essa questão. O Conselho Tutelar ajuda nessa questão de bullying, de violência? Ajuda sim, ajuda sim. E se for algo grave, todas as instâncias precisam ser chamadas, né? É a escola, é o Conselho Tutelar, e se a família quiser levar mais para frente, Ministério Público e tudo assim acontece, né? A SEDUC se envolve, a gente chama, né, Secretaria Estadual de Educação, os nossos, né, diretores e todo mundo precisa participar para que aquilo seja resolvido da melhor maneira possível e da maneira mais justa possível. Isso é muito importante. Isso aí. Todos devem saber isso, né? Com certeza. William, aquela situação que você falou, que era complicada, que você ia falar depois, você já falou? Já falei que era realmente sobre o caso de que... O extremo suicídio? O extremo, né? Isso aí. O extremo da violência, de até mesmo casos de alunos que cometeram até assassinato, né, com relação a isso, né? Eu acho que é o caso mais... Assim, a gente tem sempre que lembrar que todo caso de bullying, ele não é só... Porque tem muito adulto que ele vê isso como... tudo é bullying hoje. Não, isso aí pode levar a problemas seríssimos. Pode levar a um suicídio. Parece bobo, mas não é. Porque a pessoa que tá recebendo bullying, as pessoas estão tocando em locais que são muito sensíveis para ela. Vão se tornar uma cicatriz muito profunda, né? Meu caso, seu caso, o caso da maioria das pessoas que a gente conhece, né? Pode se tornar... Nossa, se eu não tivesse o amparo dos meus pais, eu não sei o que poderia ter acontecido. Sabe? Se eu não tivesse ido para um psicólogo, se eu não tivesse resolvido essas questões, eu não sei o que teria acontecido real. Porque, William, eu acho que a grande maioria dos casos não há essa ajuda dos pais. Exatamente, porque, por exemplo, lembra do que eu falei? Eu revidei e a professora interviu. E se meus pais não tivessem intervido nessa situação? Como isso poderia ter progredido? Isso aí. Né? Poxa, nem os professores estão do meu lado. Pô, fulano sempre fez, agora que eu faço... Pô, brincadeira, né? Mas, assim, tudo bem que eles não quiseram intervir, agora que vocês colocaram isso, tipo, eles não querem ter esse trabalho, mas olha o problema que poderia ter causado. Sabe? E olha que eu sou uma pessoa, quantas pessoas sofrem com isso? Isso aí é geral, cara. É geral. É geral. E assim, não é nem questão de assim, eu não quero, não é questão do professor falar assim, não vou me intervir, não. É que às vezes ele não tá olhando, né, para essa situação. É muita coisa o professor fazer também. São muitas tarefas que o professor tem. Então, às vezes, essa questão não acontece ali na sala de aula, extrapola a sala de aula, né? É no banheiro, é na cantina, é no recreio, é na quadra, né? Foge dos olhos do professor. Na sala de aula acontece, mas acontece assim, bem discreto, né? Camuflado às vezes. Camuflado às vezes. Então o professor também, se ele não tiver um olhar muito atento, não porque ele não queira, por causa das outras coisas, ele não vai perceber essa questão, né? Então realmente não vai mostrar. Então assim, eu estava dando uma olhada em algumas pesquisas, né? E algumas pesquisas feitas em relação ao bullying. Então, o que eu pude perceber é que as famílias das pessoas que sofreram bullying, a maioria delas são consideradas assim, menos funcionais. O que são famílias menos funcionais? São famílias que não conversam, que não tem uma conversa em casa, não tem um diálogo em casa. Não fortalece seus filhos. Não fortalece seus filhos para as dificuldades que irão surgir. Por isso. Sabe por quê, William? Assim, dificuldade a gente vai ter. Sim. Sempre.
A gente vai passar por situações na sala, de briga, de conflitos. A pessoa não concorda com o que você fala. Porque você é muito alto, muito baixo. Então, esses conflitos vão acontecer e a criança, também, ela tem que saber reagir a isso tudo. Uhum. Tudo bem, mas ela tem que saber reagir. E saber reagir, saber se impor também sobre aquele assunto, aquela agressão, é algo que ela vai aprender dentro de casa. Ela vai aprender com seus pais. Né? Então, se não há uma convivência em casa, não há harmonia em casa, o filho chegou, foi direto para o quarto, que agora sim. Na minha época era o seguinte, só tinha uma televisão na sala, uma mesa na sala, então jantar, todo mundo jantava junto, vendo televisão, e todo mundo via o mesmo programa, sim, que era aquela novela das 8, né? Então todos estavam reunidos, almoçando, ou fazendo seu lanche, ou jantando no mesmo lugar, conversando. Hoje não. Hoje tem uma televisão em cada cômodo, um computador em cada cômodo, a criança chega, vai para o quarto, tranca o quarto, pega a comida, esquenta no micro-ondas, vai para o quarto, acabou. E você não sabe o que a criança está acessando na internet. É verdade. Não sabe, entendeu? Então, assim... Outro perigo. Essa semana teve um outro programa que aconteceu que acabou que, de certa forma, acaba se conectando com esse aqui, que foi o Portal Educativo, a importância dos psicólogos dentro das escolas. De por que é bom você ter um amparo psicológico, psicotécnico, né, nas escolas, que é justamente para você detectar esses problemas. Isso aí, cara. Sim. Entendeu? Isso aí. Você tira um pouco o peso do professor, né, e você tem um profissional ali para lidar com qualquer situação, sabe? É bom os alunos terem esse tipo de check-in, né? Daquela checada para ver se, de repente, pode detectar um problema muito grave. Tipo, olha aí, olha o que está acontecendo com essa criança aqui. Tá acontecendo um problema aqui muito errado. Ele tá ficando muito isolado. E foi justamente as coisas que o professor Alan Christ, né, no caso, falou, que você falou agora, que foi dando aquele estalo na minha cabeça. Realmente, que é meio que uma solução para a grande problemática, né? Vai resolver? Não sabemos. De repente diminui, né? Diminui. De repente diminui. Vai diminuir, sim. De repente diminui. O problema está aí. É isso aí. Exatamente. Eu tenho o meu professor de psicanálise, ele é muito preocupado com toda essa problemática aí da depressão, da angústia, do número excessivo de suicídio na adolescência e na infância, na infância. Ele ministra palestras nas escolas, para alunos e para professores. Então isso é muito interessante, o Lenilson, né, Rosângela? Ele ministra essas palestras para essas escolas. Então, para esse olhar atento, para essa questão de estar realmente atento a uma criança que está se isolando, está comendo que na hora do recreio, do intervalo, ela está fazendo o seu lanche sozinha, não está interagindo com ninguém. Isso já é um sinal de que alguma coisa está errada com essa criança. De repente o ambiente familiar dela está devastado, está horrível. Então essa criança, de repente ela chega em casa, ela faz isso, ela se isola. O pai chega tarde, a mãe chega tarde, não quer nem saber. De repente dá mais atenção para o cachorrinho do que para o filho. Cara, nós vivemos um mundo hoje que está muito louco. Muito corrido, né? Muito corrido, muito louco. Situações de famílias. Parece que a estrutura familiar está desmoronando. Aquela estrutura familiar bem sólida. A impressão que eu tenho é que ela está cada vez mais enfraquecida, né, por essas questões aí. Existe a importância também da igreja. A igreja tem um papel fundamental também nessa situação, né, de estruturar a família, de ministrar uma palavra para a família, para esse... De estar discutindo isso dentro da igreja também, de estarmos discutindo isso dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente de igreja, né, para as famílias. Né? Então, a igreja também tem esse papel muito importante. Então, é isso aí. Esses estudos vão mostrar justamente isso. Que essas crianças que têm esse problema são famílias menos funcionais, que conversam pouco, que têm menos... demonstram menos afeto pelos seus filhos, né? Não procuram saber... não é pouco, né? Dá trabalho ser pai, dá trabalho ser mãe, né? Educar dá trabalho. Você tem que educar, tem que perguntar... Gente... Ganhar tempo com seu filho, né? Vamos ser muito sinceros, não é né? tempo, não. Na minha época, eu chegava em casa e minha mãe falou assim, tem dever?
Vai comer, filho? Vai tomar seu banho. Tem dever? Senta aqui, vamos fazer o dever. E era uma batida aqui. Nós somos 3 irmãos e sentavam os 3 assim para fazer o dever. E não faz não para ver. E minha mãe ali em cima. Então, assim, qualquer tipo de problema, qualquer rabiscão no caderno, às vezes uma página está rasgada, o lápis está quebrado, a borracha, né? Isso foi alguma coisa que aconteceu na escola. O que houve? Por que tua borracha está assim? Por que seu material está assim? Por que rabiscaram o seu caderno? Por que rasgaram o livro? Então, assim, o pai tem que estar atento a isso tudo aí. Isso aí. Então, são sinais, né, que essa criança, esse adolescente, eles vão dando, que vão dando pra gente, né, uma série de situações aí de interessante, de material para nós, né? Ainda temos algum tempinho aí, William? Não temos tempo. Deixa para a próxima, mas a gente precisa estar atento mesmo, e tinha alguns depoimentos aqui para eu passar, mas é de pessoas que a gente deixa para a próxima, deixa para a próxima. Então é isso, pessoal. É um assunto, caramba, extenso, a gente, né? Poderia ficar aqui mais umas 2 horas falando sobre bullying, facilmente. É um assunto muito extenso, tem vários estudos aqui que vão mostrar algumas situações, mas vamos estar atentos. Você que é mãe, você que é pai, cuidador, cuidadora, né? Esteja atento. De repente tem uma criança, um adolescente que está precisando muito da nossa ajuda. Oriente, tá, converse, faça a sua parte como adulto, né? Isso. Vamos terminar, vamos fazer uma oração. Eu quero orar por essa situação aqui, eu quero orar por você. De repente, você que está nos ouvindo aí, você é um adolescente, está passando por essa situação, peça ajuda. Não tenta enfrentar isso sozinho, não. Peça ajuda. Peça ajuda a um colega, um amigo, peça ajuda ao seu professor, peça ajuda a um orientador da sua escola. Isso tá aí, bom? A direção da sua escola. E que Deus possa estar te dando paz, te abençoando. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais essa noite. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão sobre cada um de nós. Esteja nos guardando, Pai, de toda essa situação que nós temos visto, angústia, depressão, suicídio, Jesus, isolamento social. Quantas crianças, meu Deus, quantos adolescentes não estão passando por isso agora? Quantas crianças que estão dentro de casa, mas estão se sentindo sozinhas e isoladas, dentro das suas casas, Pai. De repente estão no convívio com outros irmãos, com seus pais, mas estão se sentindo isoladas. Isso é muito triste, Pai. A solidão dentro da sua própria casa, isso é muito triste. Então, que o teu cuidado, que o Espírito Santo esteja abençoando essas crianças, esses adolescentes. É uma questão tão sensível, tão relevante, que essa questão do bullying. Esteja nos dando também, Pai, eu que sou pastor, estou aqui na presença da pastora também, da Rosângela, e ela é orientadora educacional, nos dê um olhar criterioso, Pai, um olhar sensível, para que nós possamos ajudar essas pessoas quando elas vierem ao nosso encontro. Abençoe também todas as pessoas que estão nos assistindo agora, pais, amém, mães, avós, tias, abençoe, cuidadores, professores. Deles também, Pai, empatia, né? Deles também esse olhar criterioso. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai, no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a todos aí a participação. Muito obrigado a todos. E nos vemos aí no próximo programa Encontro que Transforma. Tá bom, pessoal? Boa noite, pessoal. Um forte abraço. Tenham uma noite abençoada e um final de semana também abençoado. Obrigada. Você viu na TV Onda de Maricá e Soul TV o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos e Pastora Rosângela Mascouto. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.